Continuando agora, para a gente ver o estômago, então, esse órgão, localizado no abdômen, ele se situa basicamente a sua porção média passando pelo plano transpilórico. O plano transpilórico é um plano onde se projeta o ponto médio de uma linha vertical que vai unir a margem superior da síntese púbica com a parte mais superior do manúbrio do externo, ou seja, aqui. Então, uma linha média unindo esses dois pontos um plano mediano é onde a gente encontra o plano transpilórico. A gente pode identificar esse plano no corpo. E é logo abaixo desse plano, ou nesse plano, que geralmente a gente encontra o piloro do estômago, que é a parte terminal do estômago. Tá certo? Então, numa vista agora superior, tá vendo de cima, a gente consegue ver algumas relações topográficas do estômago em situ, né, em posição. Então, agora no abdômen a gente começa a perceber que eu tenho uma cobertura aqui. Essa cobertura, então, a gente chama que é o peritônio. Então, daqui para frente, nós temos os órgãos peritonizados ou intraperitoneais. Depois a gente vai ver melhor isso. Tá? E depois, tudo que for pintado aqui são órgãos retroperitoneais. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui é retroperitoneal, onde eu tenho o pâncreas, que eu estou pintando, os rins, né, a parte abdominal da aorta, tudo aqui é retroperitoneal. E depois a gente tem aqui, né, o peritônio. Eu vou explicar. Aqui, ó, o peritônio aqui. Então tem duas lâminas, uma lâmina de peritônio, que é aquela lâmina presa à parede, que é a lâmina parietal, e a lâmina presa à víscera, que chama-se lâmina visceral do peritônio. Tá? O estômago ele vai ter relação com o baço, com o pâncreas, né? Aqui é o baço, aqui o pâncreas, escondidinho aqui atrás, tá certo? E com parte do fígado, né? Aqui o fígado ligado anteriormente, ok? Essa visão, a gente tem agora o fígado levantado, né, e deslocado o estômago, o esôfago um pouco para baixo junto com o estômago, e a gente consegue observar a posição do estômago no abdômen, onde ele está em íntima relação com o fígado por causa desta ligação que a gente chama de aumento menor. Isso aqui, especificamente, é o ligamento hepato esofágico. Tá? Esse aumento menor, na verdade, vão ser 3 ligamentos. Aqui tem a outra parte dele, o aumento menor, ligamento hepatogástrico. E, por fim, a terceira parte do aumento menor está aqui, ligamento hepatoduodenal. Então, nós temos uma região que é ligamento hepatoduodenal, porque aqui termina o estômago, certo? E aqui inicia o estômago. Então, aí aqui eu tenho ligamento hepato gástrico e para cá ligamento hepato esofágico. São as 3 partes do aumento menor que faz conexão do estômago com o fígado e ele fecha a parede anterior do que a gente chama de forame mental, que está aqui. Né? O forame mental vai ser uma passagem, né, para uma bolsa mental. Nós vamos ver mais à frente nas aulas, certo?
Essa imagem, a imagem clássica, assim, do estômago, né? E classicamente esse estômago ele é dividido em três partes, que é o fundo gástrico, tá? O corpo gástrico e o antro piloro. E depois do antro, né, vai ter um canal, mais ou menos naquela posição, para vocês entenderem no corpo onde está, mais ou menos na posição do plano transpilórico, o canal pilórico. E aí eu tenho o limite do estômago, certo? Então, aqui eu tenho a cárdia, que é a entrada, o fundo, o corpo, o antro e, por fim, o limite do canal pilórico. Temos uma curvatura menor do estômago, que é esta daqui, e aqui a curvatura maior do estômago. Tá? Basicamente, a gente tem essas regiões. Tá? O esôfago vai vir e vai desembocar na cárdia. Então, aquele limite, lembra a gente falou antes da aula na linha Z, que é o limite. Tá? E a parte pilórica, que vai ser dividida num antro, na parte mais dilatada, que é essa daqui, depois no canal, que é uma parte um pouco menor, acaba desembocando depois no duodeno. E essa parte final do canal pilórico, ela tem uma musculatura circular, tem um esfíncter, né? Tem um esfíncter que se chama esfíncter do piloro. Esse esfíncter ele é muito importante porque ele vai causar o estreitamento dessa região e é ele que vai permitir ou não que ocorra a passagem do alimento, né, que foi já previamente triturado. Tá? Vamos lá. Então, o estômago aqui, as partes clássicas, né, o fundo, corpo, o antro piloro, canal piloro, e a cárdica, ou cárdia, que é onde tem o início aqui do estômago. A conexão com o esôfago em cima e com o duodeno na parte mais inferior. Tá? Então, o estômago é uma dilatação sacular do nosso tubo digestório, ok? E as suas paredes elas vão poder se distender bastante, tá? Variando bastante o seu volume, de acordo com o volume de alimento ingerido, né? E o tempo da refeição, ok? Em relação à morfologia interna do estômago, certo? Nós vamos observar que das 4 camadas, né, o estômago é formado por 4 camadas, onde nós temos a muscular, que tem três camadas, né, três túnicas, né, porque tem uma longitudinal externa, uma circular média e uma circular interna. Existe a serosa, que todo órgão quase, então, peritonizado, ele vai ter uma serose, que é a membrana serosa é o peritônio que recobre ele. Internamente eu tenho uma mucosa e a submucosa. Tá? A mucosa gástrica, então aqui a gente observa já umas glândulas, certo? Na região da mucosa, que ela forma essas cristas, essas elevações. Tá? A região da cádica, né, que compreende esses centímetros iniciais, tem células mucosas e contém grânulos de muco ácido. Já a região do fundo e do corpo tem células mucosas semelhantes à região cárdica, nas criptas, e tem células parietais, que vão secretar ácido e fatores intrínsecos. Além de células principais, que fazem a secreção de pepsinogênio, e de células endócrinas, que vão
identificar serotonina e outros peptídeos, ok? As pregas que a gente observa aqui também, elas são orientadas longitudinalmente em relação ao estômago, né? Então ele tem essa orientação às pregas, tá? Uma orientação longitudinal, ok? E em direção ao piloro. Essa direção longitudinal vai formar canais gástricos, tá? As pregas elas acabam sendo mais altas no corpo e na curvatura maior, como a gente percebe aqui, né? As pregas longitudinais elas são realmente mais altas aqui no corpo e na curvatura maior, nessa região, ok? E próximo ao piloro, elas se tornam mais achatadas. Elas vão se tornar mais achatadas. E essa mucosa vai dar se a gente pudesse ver depois na prática, a gente vai ver que isso dá um aspecto bem brilhoso, um brilho, né, espelhado à parede interna do esôfago. Digno de nota que esse ósseo que a gente observa o esfíncter do piloro, né, esfíncter é uma musculatura circular, né, circular, ele tem o objetivo de fechar ou abrir uma passagem, e o ósteo, que está aqui, ó, que está bem aberto, na verdade ele tem uma abertura de 2 a 3 milímetros, tá? Ao ser aberto. Então ele não passa tão grande como está aqui na figura. Ele vai sendo mantido bem de pouquinho em pouquinho. Bom, esse slide mostra o estômago sem a túnica, a parede anterior, né, uma parte da parede anterior, a túnica serosa e a subserosa também foram removidos, tá? E o que a gente observa é que a parede do estômago ela tem média de 3 a 10 milímetros de espessura, contendo 3 túnicas musculares, tá? Geralmente os órgãos cavitários do sistema digestório possuem 2, o estômago possui 3 camadas. A mais externa dela é a longitudinal, depois nós temos a segunda camada circular e por fim nós temos a camada de fibras oblíquas. A camada longitudinal é especialmente desenvolvida aqui na região da curvatura maior, tá? Por quê? Vou ter uma distensão longitudinal mais intensa nessa região. A camada circular, que é típica do corpo gástrico, ela tem o seu maior desenvolvimento aqui na região do esfíncter pilórico, que ela vai abrir e fechar essa passagem. E a camada oblíqua, ela também é bem visível na região de corpo gástrico. Essas 3 disposições permitem com que o estômago faça movimentos como se de centrifugar o alimento dentro dele e jogar contra suas paredes. E essas compressões unidas com a ação do suco gástrico permite que a quebra desses alimentos seja para partículas em torno de 1 milímetro. Então, dessa maneira, elas conseguem passar livremente pelo piloro, que eu falei previamente, que geralmente se abre, esse piloro vai se abrir de 2 a 3 milímetros de diâmetro, né, na sua abertura. Tá? Além disso, a gente observa que essas pregas gástricas, elas formam canais gástricos entre si. E esses canais gástricos, eles estão relacionados à condução dos líquidos de maneira muito mais rápida, certo? Da região da cárdia para a região direto do piloro. Outro slide mostrando a imagem, né, do estômago e as suas camadas. E aqui a gente tem a parede do estômago, uma secção, né, mostrando a estrutura da parede do estômago. A estrutura da parede do estômago, ela possui uma divisão
Ela é característica dos órgãos ocos do sistema digestório. Tá? Então, a única exceção é que, em vez de ter duas camadas musculares, como os outros locais, o estômago tem três camadas musculares. Mas, de modo geral, nós temos uma túnica serosa, que é a mais externa. Aí o estômago tem a camada muscular com a camada longitudinal, a camada circular e a camada de fibras oblíquas. E a mais interna é uma túnica mucosa. Essas duas túnicas acabam sendo unidas, né, pela túnica submucosa, que é onde eu vou ter a passagem de plexo submucoso, de artérias, veias e nervos. E na figura B, a gente observa, né, a disposição das glândulas, né, mais ou menos como é que as glândulas se estão dispostas, né, da ampliação ali da figura B aqui, na camada mucosa. Aqui eu vou deixar a histologia, vai falar bem melhor, só citar de que existem vários tipos de células que vão produzir diferentes substâncias no estômago, desde ácido clorídrico, o pepsinogênio, muco, gastrina, tá? Então essas células estão em diferentes locais e a histologia vai passar melhor ali para vocês. Mas tudo aqui, ele está direto aqui, ó, conectado, ó, nesse quadradinho aqui. Essa é a ampliação, na verdade lá em cima, né? A ampliação deste quadradinho aqui, tá? E nessa imagem a gente consegue observar em A e B a mucosa lisa e brilhante do estômago, certo? E com uma condição sadia, onde eu vejo as pregas gástricas e no meio das pregas aqueles canais, né? Que são os canais gástricos aqui no meio. Mesma coisa aqui, os canais gástricos. A mucosa dá essa característica de um aspecto bem brilhante, tá? Bem brilhante. E em C, a gente observa já a presença de úlcera gástrica, uma patologia, tá? Então, a úlcera, de modo geral, é quando você tem a perda do epitélio e do tecido conjuntivo, exposição do conjuntivo, né? Podendo já atingir os planos musculares ali da túnica mucosa. Mas, no caso do estômago, algumas úlceras gástricas podem ser extremamente complexas, pois elas podem ser muito profundas, atingindo as camadas que eu citei anteriormente, né, lá da submucosa e causando hemorragias bem severas. Tá bom? Então é isso, gente, sobre a anatomia do estômago. E daqui a pouco a gente se encontra para tirar algumas dúvidas. Um grande abraço.